Vida Plena de volta pela Boa Vontade TV e vamos falar sobre saúde. Antes, o nosso convite para que você participe do Momento Ecumênico de Orações acontece no finalzinho do programa Vida Plena. Você pode envolver o seu nome, de seus amigos e familiares. O telefone para você é o 0300 10 07 940. Bom, gente, as dores nas costas são consideradas o grande mal do século, já que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas sofrem ou sofrerão do problema em algum momento de suas vidas. Bom, se é um assunto que você se identifica, já fique na audiência, faça suas perguntas. Para esclarecer as nossas dúvidas sobre este assunto, estamos recebendo aqui hoje, nos estúdios do programa Vida Plena, a coordenadora do Serviço de Fisioterapia e Reabilitação Postural do Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna Vertebral, doutora Jaqueline Bertanha do Nascimento. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e com todos os teus ouvintes. Tá certo. E esse é um assunto de grande interesse de todas as pessoas. Primeiramente, quais são as principais causas das famosas dores nas costas? Existem, assim, diversas causas, mas hoje o foco da gente, a gente tem que, não pode deixar de falar que é a questão postural. Acho que a principal causa de dores nas costas hoje em dia é a questão da postura, da má postura, né? E isso atinge desde jovens, crianças, né? E principalmente adultos jovens que estão naquela fase de trabalho e tudo mais, que passam a maior parte do tempo hoje em dia, infelizmente, sentados, né? Isso quer dizer, então, que uma mesma posição, né, uma pessoa que trabalha muito tempo sentado, que trabalha muito tempo em pé, podem, né, desenvolver aí as dores nas costas? Com certeza. Eu acho que o pior de tudo, na verdade, é a não manutenção, né, adequada de uma boa postura. Então, passar muito tempo em uma mesma postura, seja ela boa ou não, mas aquele período em que a gente supera cerca de 2 horas, às vezes na frente de um computador, e é quase impossível para o ser humano passar 2 horas sentado de uma maneira alinhada, correta, né? Bem postado. É verdade. É quase impossível. O nosso corpo automático acaba fazendo com que a gente assuma diferentes posições, até para não ter aquele peso, não ter aquela postura maçante de ficar o tempo todo ali. Então, a gente acaba afundando um pouquinho mais na cadeira. E isso que traz prejuízos. É exatamente isso. Agora, hoje nós temos muitos jovens sofrendo com dores nas costas. Por quê? Jovens, né, na fase de crescimento da adolescência já estão desenvolvendo o problema. Hoje a gente fala que o grande problema são as telas, né? As crianças ficam nas telas, de frente às telas de televisão, de frente às telas de videogame. O jovem, muito tempo na frente dos computadores, né? Principalmente nessa época de estudo. Que as grandes pesquisas, hoje a gente não tem, o acesso é muito maior às páginas da internet do que os próprios livros, né? Então, acho que isso é um fator que agrava muito a postura desse jovem. O excesso de peso, que muitas vezes as crianças, os jovens carregam na mochila, podem ocasionar as dores também? Acho que, assim, o excesso de peso talvez seja um problema ainda mais grave, né? Porque não é só um problema postural. O excesso de peso traz diversos outros problemas de saúde, né? Hipertensão, o colesterol alto. Então, são vários fatores que acabam piorando ainda mais a situação da criança obesa ou do jovem obeso. E, infelizmente, nos nossos dias, por conta dos junk foods e tudo mais, a gente acaba tendo um problema bastante grave, né? E é um problema que está disseminado. Começou muito lá, o foco era muito nos Estados Unidos e hoje a gente já tem um problema grande aqui no Brasil. Isso mesmo, e afeta diretamente a nossa coluna também. Com certeza, com certeza. Quanto maior for o sobrepeso que é imposto para a nossa coluna, especialmente a região da coluna lombar, que é a região da cintura, né, pior vai ser para esse jovem. Certo. Agora, nós temos dores que são frequentes, dores que vêm, né, em um período. Quando buscar ajuda? Na verdade, a gente fala desses 80% da população mundial adulta e jovem, né? Um dia vai ter ou já teve algum tipo de dor nas costas. O que a gente sabe hoje, de acordo com as pesquisas da Organização Mundial de Saúde, é que para nossa felicidade, a grande maioria dessas dores, elas acabam sendo solucionadas espontaneamente em cerca de até 3 semanas, né?
Agora, quando a gente tem um episódio duradouro, eu acho que é muito importante que a gente busque um especialista, né? Porque pode ser algo mais sério? Pode ser alguma coisa mais séria, exatamente. Uhum. A gente pode estar falando de um estreitamento da coluna, que pode estar pegando a medula, né? Pode estar comprometendo os nossos movimentos. Ou se a gente perde alguma função do corpo, é extremamente importante que a gente busque rapidamente esse especialista, né? Por exemplo, estou com dificuldade de elevar o meu braço, estou sentindo falta de força, o meu braço está tremendo, né? Então, acho que é importante que nesses casos em que a gente tem a perda da nossa função, da gente conseguir realizar nossas atividades, então acho que aí é importante a busca do especialista. Certo. Agora, uma criança, um jovem, por estar em fase de crescimento, podem desenvolver dores nas costas? Muito. Muito. Infelizmente, um dos grandes problemas que a gente tem hoje, por exemplo, que é a questão da escoliose, ela se dá justamente nessa fase de crescimento, que é na época do estirão, né? É mais comum em meninas, com certeza, mas assim, é um período bastante importante, delicado. E eu acho que é um período em que os pais, é extremamente importante que os pais tenham essa consciência e fiquem de olho na coluna do seu filho. Existem algumas coisas que a gente pode perceber, que é a questão da postura, como que o teu filho se posiciona na hora de realizar as atividades, os deveres de casa, na hora de ver televisão. E outras coisas é observar se a coluna está torta ou não, né? Certo. Que seria... Como, então? Explique pra gente como identificar isso, né? Então, meu filho ali assistindo televisão ou mexendo no computador, como ele deve estar sentado para que não esteja prejudicando a sua coluna? Quando ele está na frente do computador, é importante que a gente esteja sentado, isso vale para adulto e para criança, certo. Tá? A gente tem que estar sentado de frente pro computador, com a tela na altura dos olhos, para que a gente não fique muito tempo com a cabeça para frente, né? Os braços têm que estar colocados na altura da mesa, né? O antebraço, na verdade. Se a gente não tem, se a cadeira não tem os braços, então é importante que a gente apoie o antebraço na própria mesa, na bancada, né? E essa cadeira, ela precisa ser uma cadeira que permita com que a gente sente sobre esses ossinhos do bumbum. A gente tem que sentir que está sentado sobre eles, né? O espaldar reto, então o apoio das costas reto, com os ombros descansados, né? Nada de estar com os ombros aqui, então os ombros descansados, né? E alinhada de frente para o computador. Outra coisa que é importante são os pés. De preferência, os pés têm que estar apoiados, né? Formando aqui um ângulo de 90 graus entre a coxa e o tronco, 90 graus entre a coxa e a perna, e de preferência 90 graus com o posicionamento dos pés. Para isso, a gente pode até colocar uma pranchinha ou uma caixinha para apoiar o pé da criança ou o pé do adulto, se essa cadeira for muito alta. Está certo. Agora, é preciso procurar um especialista quando o assunto é o problema das dores nas costas por conta do crescimento do jovem? Com certeza, com certeza. Eu acho que a visão do especialista, ela vem, na verdade, para concluir aquela visão leiga que o pai ou a mãe pode estar tendo, né? Então, acho que é importante que o especialista venha para fechar o diagnóstico, se existe realmente uma doença ou não, se é uma dor normal do próprio estirão do crescimento, entendeu? Então, eu acho que é importante que tenha esse olhar mais apurado do especialista. Bom, então, daqui a pouco nós continuamos essa conversa aqui no programa Vida Plena. Você que tem alguma dúvida, ligue pra gente, não perca a oportunidade. Faça suas perguntas. Telefone para você 0300 10 07 940 ou vidaplena@boavontade.com. Nós vamos para o intervalo agora e daqui a pouco continuamos com essa conversa. Fique com a gente.